Olá! Vamos mergulhar num tema que é honestamente o futuro da engenharia energética. Estamos a falar de biotecnologia e de como ela nos pode ajudar a quebrar a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Sim, aqueles que movem praticamente tudo, dos nossos carros às grandes indústrias. Fica aqui a promessa de uma viagem pela ciência incrível que está por detrás do etanol e do biodiesel. Pois é, a grande questão é precisamente esta, não é? Como é que é possível pegar numa coisa que, enfim, cresce na Terra como uma planta e convertê-la em combustível, naquele líquido que metemos no depósito do carro? Parece quase ficção científica, mas não é. E é exatamente isso que vamos desvendar aqui, passo a passo. Ok, vamos lá a isto. E vamos começar aqui mesmo em casa. Olhem, o Moçambique tem um potencial agrícola que é francamente gigantesco. Agora imaginem, e se em vez de estarmos sempre a depender de combustíveis importados, pudéssemos produzi-los aqui? A resposta? Bem, ela pode estar mesmo debaixo dos nossos pés, nos nossos campos. Pensem, por exemplo, na cana-de-açúcar. É uma cultura que temos em abundância e que, por acaso, é a matéria-prima perfeita para aquilo a que chamamos de biocombustível de primeira geração. É exatamente aqui que a magia, ou melhor, a ciência da biotecnologia, entra em ação. Bem, o primeiro grande protagonista desta nossa história chama-se etanol. E o que é absolutamente fascinante nisto tudo é que o etanol não nasce numa fábrica cheia de químicos complexos e reatores complicados. Não. Ele é criado através de um processo biológico, um processo natural, que a natureza aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. E esse processo tem um nome: fermentação alcoólica. E os trabalhadores incansáveis, os operários desta fábrica, são uns seres minúsculos, uns micro-organismos chamados levaduras. Pensem nelas como pequenas biofábricas programadas para uma única tarefa: comer açúcar e, no fim, produzir álcool, ou seja, o nosso etanol. E o mais curioso é que o processo, na sua essência, é até bastante simples. Basicamente o que acontece é isto. As levaduras vão literalmente comer a glicose que vem do açúcar. E fazem isto tudo num ambiente muito específico, um ambiente anaeróbico, o que quer dizer que não pode haver oxigênio. E o resultado, temos o nosso produto final, etanol, que é o combustível que queremos, e também dióxido de carbono. E para quem gosta da parte mais técnica, a química por trás disto resume-se a esta equação. O que ela nos diz de uma forma muito elegante é que uma única molécula de glicose, o açúcar, se desdobra para nos dar 2 moléculas de etanol e 2 de dióxido de carbono. É uma transformação super direta e, mais importante, muito eficiente. Ok, então já produzimos etanol. E agora? O que é que fazemos com ele? Bem, esta é a parte interessante. O etanol tem um alto índice de octanagem, o que, para um motor, é música para os ouvidos. Na prática, isto significa que o podemos misturar diretamente na gasolina comum, ou então, em carros que já vêm preparados para isso, pode ser usado a 100%. É, sem dúvida, uma solução super versátil. Muito bem, já falamos do etanol, que é basicamente a alternativa à gasolina. Mas e o diesel? Também é uma solução, e é aqui que entra o nosso segundo biocombustível, o biodiesel. Só que atenção, aqui a abordagem é completamente diferente. Esqueçam o processo biológico das levaduras, agora estamos a entrar no domínio da química pura. Portanto, é crucial percebermos esta diferença. De um lado temos o etanol, a matéria-prima é o açúcar, o processo é biológico, a fermentação. Do outro lado, o biodiesel, a matéria-prima são óleos vegetais ou até gorduras, e o processo é químico, chamado transestrificação. São, no fundo, dois caminhos completamente distintos para chegar a um objetivo muito parecido: energia mais limpa. Transestrificação. Eu sei, o nome parece complicado, mas a ideia por trás é bastante direta. Basicamente, é uma reação química. O que fazemos é pegar num triglicerídeo, que é o nome técnico para uma molécula de óleo ou gordura, e fazê-lo reagir com um álcool. Para que a coisa aconteça mais depressa, juntamos um catalisador. E o resultado final? O nosso biodiesel. É quase como seguir uma receita de cozinha. A sério, o primeiro passo é misturar o óleo com o álcool. O segundo é adicionar o catalisador. Um exemplo comum é o hidróxido de sódio, que vai funcionar como o fermento da reação. E no final, o que sai do nosso forno químico não é só o biodiesel. Sai também um subproduto que, por acaso, é bastante valioso. E esse tal subproduto é a glicerina. E atenção, isto não é lixo, muito pelo contrário. A glicerina é super valiosa, é um ingrediente fundamental em imensos produtos da indústria cosmética. Estamos a falar de cremes, sabonetes, loções. Portanto, reparem bem nisto. Ao mesmo tempo que produzimos combustível, estamos a criar matéria-prima para outra indústria. É um ciclo económico fantástico. Ok, já percebemos o como se faz o etanol e o biodiesel. Mas agora falta a pergunta mais importante de todas: o porquê? Porquê é que esta mudança, esta transição para os biocombustíveis, é tão vital, e não só para Moçambique, mas para o planeta inteiro? As vantagens são, na verdade, bastante claras e poderosas. Primeiro ponto, são fontes de energia renováveis.
É simples, podemos sempre plantar mais. Segundo ponto, e este é talvez o mais importante do ponto de vista ambiental, fecham o ciclo do carbono. E terceiro, que nos leva de volta ao início da conversa, reduzem a dependência de combustíveis fósseis importados. Mas o que é isto do ciclo fechado do carbono? A ideia é, na verdade, de uma simplicidade genial. Pensem assim, todo o dióxido de carbono que o carro liberta ao queimar o biocombustível é exatamente o mesmo dióxido de carbono que a planta, lá no campo, retirou da atmosfera para poder crescer. É um ciclo. O carbono que sai é o carbono que entrou. Em teoria, o balanço final de emissões é zero. E com esta ideia, voltamos ao nosso ponto de partida: Moçambique. Para a próxima geração de engenheiros, de cientistas, de inovadores do nosso país, perceber e dominar estas tecnologias não é só matéria para um exame. É, na verdade, ter nas mãos as ferramentas para desenhar um futuro energético diferente para o país. Esta frase resume tudo de forma perfeita. Para os engenheiros de energia, esta transição não é uma escolha, não é um se calhar, é vital, é uma necessidade. A transição energética é possivelmente o maior desafio, mas também a maior oportunidade da nossa geração. E os biocombustíveis são, sem dúvida, uma peça absolutamente central neste enorme puzzle. E por isso, terminamos com uma pergunta que fica para reflexão. Depois de percorrermos este caminho todo, desde a fermentação das leveduras até à química da transesterificação, do campo de cana-de-açúcar até ao motor de um carro, a grande questão que fica no ar é: qual é que deve ser então o próximo passo para a independência energética de Moçambique? A resposta? Bem, a resposta está no trabalho e na visão da próxima geração de inovadores,